Aleluia. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Dormiram bem? Cansados? Vocês são bons mesmo, eu estou. Pode sentar, por favor. Amém? Vamos aproveitar esse tempo que nós temos de compartilhar algumas coisas. Quantos aqui creem que tem um chamado? Amém. Nós queremos distinguir em duas partes sobre chamado. Uma nós queremos somente citar e na outra a gente vai entrar um pouco sobre isso, tá? Primeiro, poderia citar vários outros textos, mas vamos para Marcos 16, todo mundo conhece. 15, Marcos 16, versículo 15. O que nós vamos compartilhar nessa manhã é sobre a origem do chamado, tá? Eu quero ser bem didático e bem prático, algo que seja compreensível e também aplicável para a sua vida, tá? Marcos 16, versículo de número 15. Ontem, eu já vou falar sobre isso logo, porque aí posso esquecer depois. Ontem, eu tenho um material, ele é muito bom para quem está assim, distante, não tem tanto acesso ao material para trabalhar. E eu vou disponibilizar, vou deixar com os meninos ali da filmagem. Quem tiver pendrive, são apostilas com alguns assuntos. E eu vou deixar com ele. Quem quiser pode pegar, quem tiver pendrive, alguma coisa assim. E depois eu posso até colocar no grupo do APEG. Mas de repente tem algumas pessoas que o aparelho não baixa no formato, a gente vai pôr em Word e PDF, que aí facilita. Tem alguns materiais para quem vai estar isolado, que às vezes não tem tanta fonte de material para estudar e para repassar, ajuda bastante, tá? Tem sobre muita coisa lá. Marcos 16, versículo... A partir do versículo 15, está escrito: e lhes ordenou, deu uma ordem: enquanto estiverdes indo, ou em outras traduções diz ide, o sentido da palavra no grego é está em movimento, tá? Aqui não é simplesmente sair, mas é estar indo, está em continuidade, está em movimento. Enquanto estiver indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crê será condenado. Amém? Primeiramente isso aqui. Existem dois níveis de chamado. Um chamado que nós chamamos de chamado universal. Este eu não quero me deter muito, mas eu preciso citar sobre ele para a gente ter uma compreensão melhor do outro chamado, que é o chamado pessoal. Amém? O chamado universal é a igreja, é um chamado para a igreja como corpo, é um chamado para todos, que eu costumo dizer que não é um chamado. Você já ouviu pessoas dentro da igreja dizer assim: eu acho tão bonito quem evangeliza, quem prega para as pessoas, mas eu não tenho esse chamado, meu chamado é orar. Ou diz: não, eu acho tão bonito quem evangeliza, quem prega, mas eu não tenho esse chamado, meu chamado é louvar, fui chamado para adorar. Eu sou levita, eu sou cantor, eu sou adorador, alguma coisa assim, depende de como classifica, mas enfim. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu não tenho esse chamado de sair evangelizando, de falar para as pessoas. Esse chamado não existe. Ninguém tem esse chamado de sair evangelizando. Agora respira aliviado.
Graças a Deus, me livrei, diga, me livrei. Diga. Tudo o que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Mas se quiser dizer, você diga. Esse chamado não existe, pastor? Não. Jesus não chamou você para ir pelo mundo inteiro fazendo discípulos e pregando o evangelho a toda criatura. Isso não é um chamado, isto foi uma ordem. É ordem. Aqui não tem opção não, querido. Olha para quem está do seu lado, abre um sorriso, fala assim: te vira, dá teu jeito, dá teu pulo, resolve. Porque o chamado universal não é um chamado, é uma ordem. Se você é igreja, você tem a obrigação de sair anunciando as boas novas de salvação, de fazer discípulos. Isto é imperativo, isto é inquestionável, isto é inegociável. Ele mandou você fazer isso como igreja. E quantos aqui são igreja? Amém? Então você não tem opção. Ah, pastor, mas e se eu tenho chamado para louvar ou para ser um intercessor? Te vira. Nós seremos cobrados por Deus por muitas coisas. Por exemplo, sabe cada palavrinha que você já escreveu no WhatsApp na vida? Cada uma delas. As palavras serão testemunhas diante de Deus, nossas palavras, quer seja para te defender ou quer seja para te acusar. Como Deus é um juiz justo, Ele jamais condenaria alguém sem as devidas provas. Então as palavras, até as palavras nós prestaremos conta. Lá no Ceará alguém ia dizer assim: agora lascou. Por quê? Porque até das palavras nós prestaremos conta, tá? Isso aí me dá medo. Mas tem algo que dá verdadeiro pavor. O quê? Nós prestaremos conta com Deus a respeito daquilo que deveríamos ter feito, não só sobre o que fizemos. As nossas obras serão provadas, amém? O que fizermos. Por exemplo, a Bíblia diz que as nossas obras serão provadas para ver se nós construímos com prata ou ouro, ou se com palha ou feno. Mas aí o que está sendo provado? As nossas obras, aquilo que nós fizemos. Mas nós prestaremos conta com Deus não somente a respeito daquilo que fizemos. Pastora Wanda, por favor. Então, nós prestaremos conta com Deus não somente a respeito daquilo que fizemos, mas seremos cobrados, prestaremos conta com Deus a respeito daquilo que nós deveríamos ter feito. Você vai prestar conta com Deus isso. Olha para o irmão de nada. Quando eu peço para falar, porque ajuda a fixar aqui, tá? Você fala e ajuda a fixar, é só por isso. Olha para quem está do seu lado e diga assim: todas as vezes que Deus te mandou fazer alguma coisa, te deu a oportunidade e você não fez, sua batata está assando, viu? Você está enrolado e não é pouco, não é muito. Nós prestaremos conta com Deus a respeito daquilo que deveríamos ter feito. Isso é muito claro, sabe onde? Parábola dos talentos. A um foi dado 5 talentos, a outro 2 talentos, e o texto vai dizer que assim, foi dado cada um de acordo com a sua capacidade. Então cada um recebeu de acordo com a sua. Deus só vai cobrar você de acordo com a sua capacidade, tá? Agora, aquilo que você é capaz não enrola não. Ele vai te cobrar de acordo com a sua capacidade. Então vamos lá. Não é linda, né? Tá só o pozinho da capa do Batman hoje. Ficou até 3 da manhã lavando roupa. Então, Deus vai cobrar você de acordo com a sua capacidade. Então vamos lá. Um recebeu 5 talentos, o outro 2, o outro 1 talento. Aí alguém pode dizer assim: ah, uma moedinha. Moedinha? Moedinha era o denário.
denário era o equivalente a um dia de trabalho. Talento não é uma moedinha, não. Um talento são 34 quilos de ouro. Então um recebeu 5 talentos, 170 quilos de ouro para administrar. O outro recebeu 68 quilos e o outro recebeu 34 quilos de ouro para administrar. Não é pouca coisa, não. Vamos respeitar que é Então, o que recebeu 5, você sabe o que aconteceu. Ele ganhou mais 5. O que recebeu 2, negociou e ganhou mais 2. E o que recebeu 1 talento fez o que com o talento que recebeu? É o quê? Acabou o bom de peia. Agora, quando o seu senhor voltou, o que tinha ganhado 5 apresentou mais 5, o que tinha ganhado 2 apresentou mais 2, e o que tinha 1 talento devolveu quanto? Diga comigo, tudo. Perdeu alguma coisa? Sim ou não? Não. Tudo que o seu senhor lhe deu, ele devolveu. Aqui começa o problema para a gente. Quantos aqui creem que tem um chamado? Quantos aqui creem que tem dons? Quantos aqui creem que o Espírito Santo tem lhe dado conhecimento? Se você pensa em devolver para Deus somente tudo que você recebeu dele, você está muito encrencado. Sua batata está queimando, não é nem assando não. Porque você precisa frutificar em tudo aquilo que o Senhor depositou em você. A quem mais é dado, mais será cobrado. Olhe para cá, por favor. Era o nível de conhecimento, de revelação, de entendimento, de iluminação, quando vocês chegaram aqui no primeiro dia. Mantenha seus olhos aqui, por favor. Era o nível que vocês chegaram. Outro é o nível que vocês estão saindo hoje. Agora olha para quem está do seu lado e diga assim: a quem mais é dado, lindão, mais é cobrado. Tu fica liso, tu fica esperto. Por quê? Porque aquele homem chega diante do seu Senhor e diz assim: Senhor, eu sei que tu é um homem que colhe aonde nem plantou. E o seu Senhor diz: se tu sabe que eu colho aonde eu nem plantei, tu deveria ter colocado pelo menos com os banqueiros, para que quando eu viesse, para o quê? Para que quando eu voltasse. Ele começa dizendo: tu deverias. Ele vai falar sobre aquilo que ele deveria ter feito e não fez. Nós seremos cobrados por aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos. Tu deverias pelo menos ter colocado com os banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse com os juros. Pegou, mandou amarrá-lo e lançá-lo junto com os infiéis. Por que ele está sendo amarrado e lançado junto com os infiéis? Se tudo que ele recebeu do seu Senhor ele está devolvendo e não perdeu nada. Porque ele está sendo amarrado e lançado junto com os infiéis, porque ele teve a oportunidade de fazer e não fez. E está escrito: aquele que sabe, ou em outra tradução vai dizer, aquele que pode fazer o bem. Isso é Tiago 4,17, é? Eu acho que é Tiago 4,17. Por aí. Aquele que pode fazer o bem e não faz, já está pecando. Tiago 4,17. Aquele que pode fazer o bem e não faz, já está pecando. Então todas as oportunidades que Deus te der, e você não fizer, e você vier com justificativa. O que é justificativa? É a alma gritando. Toda justificativa é da carne, lembra? Nós falamos sobre isso. Argumento você terá a vida toda. Não, mas agora eu não posso, agora eu não tenho condições. Te vira, dá teu pulo, dá teu jeito, resolve. Não, agora não, no momento não. Então, por mais que você tenha desculpas, você não pode usar o argumento de justificativa.
quê? Porque quem pode fazer o bem e não faz, já está pecando. Você só anota para mim, mais adiante a gente coloca, só para eu seguir aqui nessa linha de raciocínio. Então, isso é indesculpável. Toda oportunidade que você tiver, não é sobre esse chamado nós vamos falar sobre o pessoal, mas isso aqui é o chamado universal, como igreja. Não é um chamado, foi uma ordem. Foi uma ordem. Por exemplo, quem aqui tem filhos? Aí a senhora chega para sua filha ou para o seu filho e diz: filhinho, ele está lá no videogame, está lá no celular. Meu filho, minha filha, para isso aí, larga esse celular, vá fazer sua tarefa lá da escola. Você deu uma ordem, correto? Quando é no outro dia, chega lá um chamado, lá da diretoria da escola que seu filho, que a sua filha estuda, chamando sua atenção ou pedindo para você comparecer lá. Quando você chega lá, você recebe a maior lição de moral da sua vida, só não chamam você de santo, porque seus filhos, sua filha não está fazendo a tarefa escolar. Mas você lembra que mandou ela fazer, que mandou ele fazer, deu uma ordem para ele. Aí, como você é um bom pai, uma boa mãe, depois de ter passado aquela vergonha de morte naquela escola, o que é que você vai fazer no caminho de casa? Passar no supermercado e comprar uma caixa de chocolate. Se tiver uma loja da Cacau Show, melhor ainda. Você passa, compra uma caixa de chocolate da Cacau Show, chega em casa, pega aquele filho ou aquela filha que você lembra que deu a ordem para ele, para ir fazer a tarefa, você lembra que falou com ela para isso, senta ela ali, bota a caixa de chocolate aqui. Mamãe tá tão orgulhosa de você, desobedientezinha da mamãe. Papai tá tão orgulhoso de você, meu desobedientezinho. Comprei chocolate pra você, porque eu mandei e você não foi. É assim que você vai agir como pai? Sim ou não? E por que a gente acha que Deus vai agir conosco quando nós chegarmos lá? Eu quero chegar porque eu quero receber o meu galardão. Eu nem vou falar de coroa, porque tem uns crentes: oh Jesus, acumulei mais uma pedrinha para minha, né? Eu não vejo a hora de receber a minha. Está escrito, sim ou não? Vai receber uma coroa ou não vai? Vai. Agora a minha pergunta é: quem é que tem coragem de usar uma coroa na presença dele? Você tem? Ô pastor, não corta o barato não. Tava tão de boa. Tava tão de boa com a minha coroa. Quem é que tem coragem de usar uma coroa na presença dele? Mas pastor, eu vou ganhar minha coroa tão lindinha. Lembra dos anciãos que estão lá? O que eles fazem 24 horas? Eles se prostram, pegam a sua coroa e lançam aos pés daquele que se assentam sobre o trono e se curvam. Quantos aqui creem? Está escrito: nós receberemos uma coroa. Mas não é para você usar não, querido. É para você se prostrar e lançar aos pés daquele que é digno de honra, poder, majestade, domínio, governo, soberania. A Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É para que você possa render a Ele toda a glória eternamente. Então, te vira. Essa parte aí do chamado universal, dá teu pulo, dá teu jeito. Não venha com a conversa mole de que você não tem tempo, que agora você não pode. Eu poderia citar, sabe o que? Uma coisa linda aqui. Não, levaria umas 3 horas, vou citar em 2 minutos. Cantares.
Lá está uma mulher apaixonada. Ela diz: eu ouço a voz do meu amado. Ela reconhece que é a voz dele. Lá na parte final desse texto ela vai dizer assim: ó amigas minhas, filhas de Jerusalém, se encontrarem o meu amado, diga que eu estou enferma de amor. Pensa no amor. Aí começa assim, ó. Eu ouço Cantares 5, 2, 2, 5. Cantares 5, 2, 5. Eu posso estar trocando as bolas aqui. É 2, 5, né? Ou é 5, 2? Cinco, 2. É isso aí. Pronto. Do 2 em diante. Então vamos lá. Eu ouço a voz do meu amado. Ela reconhece que é a voz de quem? Do amado. Ela diz... Deixa eu pegar o texto, porque é muito interessante isso aqui. Ó. Eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado, eis que ele está batendo a porta. Ela sabe que é o amado, ela diz que estava quase adormecendo, mas reconhece que é a voz dele batendo na porta. E aqui é juras de amor: Jesus, eu te amo, Jesus, tu é lindo. Deus falou comigo, eu sei que foi ele que mandou eu ir, eu reconheço que é a voz dele. Deus falou comigo esses dias, eu sei que foi ele. Só que ela diz que está quase adormecida. Tudo isso aqui ela vai relatar, isso aqui ela está ainda na cama, deitada. Mais adiante a gente vai ver isso. Agora vamos lá. Abre-me a porta. Ela cita as vozes do amado, tá? Abre-me a porta, ó amada minha, irmã minha, igual minha, amada linda pomba que eu amo. Abre a porta. O amado batendo na porta, morrendo de amores. E ela lá deitada eternamente em berço esplêndido, salve, salve. Bora, tá tudo bem. E o amado lá batendo a porta. Eu ouço a voz do meu amado, ele é meu amado. Jesus, eu te amo. Lágrimas de crocodilo. Por quê? Veja bem, preste atenção nisso aqui. Abre-me a porta, ó amada minha, irmã minha, igual minha, minha amada, linda pomba que eu amo. Aí ele complementa: vê, minha cabeça está molhada com orvalho e o meu cabelo repleto do sereno da noite. Ela está dizendo: eu ouço a voz do meu amado. E o que o amado está dizendo? Ei, abre a porta aqui que eu estou na chuva. Meu cabelo está molhado no orvalho da noite. Qual é a resposta dela? Deitada na sua cama: eu já despi a minha túnica, terei que vesti-la novamente. Toda justificativa é da alma. Eu já lavei os meus pés, terei que colocá-lo no chão novamente. E a boca: ele é meu amado, eu amo, eu sou do meu amado é meu. Ei, abre a porta aqui, eu estou na chuva, o cabelo está molhado no sereno da noite. Eu estou na chuva. Não. Eu me cansar? Jesus sabe que agora eu não posso. Fica lá. Isso aqui a gente faz todo dia, ou quase todo dia, para dar desculpa. E o coração, quando chega na igreja, na reunião, no templo, se joga do chão, baba, parece aquele menino catarrento. Acaba com maquiagem, se descabela todo, rola no chão, morde as cadeiras. É um amor para mais de metro. Só conversa. Só conversa.
Aí ela continua deitada. Ela diz assim, olha só isso aqui no versículo 4. Eu não vou pregar sobre isso aqui não, só para a gente ler o texto. Só a leitura do texto. Assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura. Ele estava primeiro batendo para ver se ela vinha abrir. Ela não veio, ele pegou agora na maçaneta para ver se está aberta a porta. Estava trancada. Assim que meu amado passou a mão pela fechadura da porta, aí, oh aleluia, arrepiei. É assim que os crentes falam? Olha que isso aqui, ó. Assim que meu amado passou pela abertura da fechadura, meu coração palpitou mais forte, todo o meu corpo estremeceu por causa da sua presença, terra, manto. Arrepiei agora. Jesus está aqui. E continuou como? Deitada. Tem crente que morre de falar em língua, eu também falo. Chora, também choro. Só que é só emoção, aí não serve de nada. A maioria dos crentes hoje estão indo para a igreja buscar o quê? Sensações. Aí vem com a conversa velha mole. Aí eu não senti Deus. Eu estava um dia na casa de um pastor amigo meu. Nós estávamos tomando café da manhã e eu estava com o celular ligado ali, ouvindo louvor. E aí um irmão está cantando algo, era numa rede social, no YouTube, que estava. E ele disse assim: sinta a presença de Deus. Nada contra isso, tá? O que eu vou dizer, você vai entender o que eu quero dizer. Eu pausei, eu digo, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Você prestou atenção no que ele acabou de dizer? Sinta a presença de Deus. Não estou dizendo que é errado falar isso, tá? Só que você nunca foi chamado para sentir Deus. Mas o que é que os crentes estão buscando hoje? Sentir Deus. É impossível que no seu relacionamento com Deus, a sua alma, suas emoções, não se relacione também com Deus. E você vai chorar, e você vai se emocionar. O problema é que os crentes estão indo para a igreja para buscar o quê? Sensações. Aí ele chega e diz: eu não gostei do louvor hoje, eu não senti nada. Parece a piada do Pitinho: não estou sentindo nada, não estou sentindo minhas asinhas, não estou sentindo meu biquinho, não estou sentindo nada. E os crentes estão em busca de sensações. Por isso eles não gostam da palavra, por isso eles não gostam do louvor. Eu não senti nada. Eu não gostei do culto hoje, eu não senti nada na palavra. Sabe aqueles crentes que andam de domingo? Eu não gosto muito de crente que fica crente que vai visitar a igreja de domingo, não, a igreja dos outros. Aí vem uma senhora lá, acho que era a quarta vez que ela estava lá, quarta ou quinta, que ela estava visitando lá pela igreja. Assim, dia separado, aparecia uma vez por outro. Aí quando foi um dia, eu estou descendo, tinha acabado de ministrar, ela chegou, sabe aquele povo, aquele macaco que fica pulando de galho em galho, não se firma em lugar nenhum. Aí ela chegou para mim, nunca vi nem mais gorda, nem mais magra: pastor, não gostei do culto hoje. Eu engoli as palavras dela antes dela terminar de falar. Pastor, eu não gostei do culto hoje. Eu digo: problema da senhora, o culto não foi para a senhora, só não tem que gostar ou deixar de gostar, não. Isso aqui serve para cada um de vocês, viu? Vocês não tem que gostar ou deixar de gostar do culto na sua igreja, não. Você não vai lá para gostar do culto, você vai lá para prestar um culto a Deus. Então deixe de ser besta. Não venha com essa conversa: eu não gostei. Por quê? Porque eu não tinha nada. Amém. Aleluia. Jesus é bom. Entendeu? Aí lá está ela. Ele passou a mão na maçaneta para tentar. Ele estava forçando a porta para ver se abria. Meu corpo estremeceu com a sua presença. E ela permaneceu como? Deitada. Às vezes os crentes ficam brigando assim: tem 5 virgens prudentes e 5 nécia, louca. Aí qual é que a gente quer ser primeiro? Quer ser o quê? Prudente. Se eu disser que tanto faz. Tanto faz, pastor? Tanto faz. Até certo ponto, tanto faz. Por quê? No versículo 5 diz que as 10 fizeram o quê?
Dormiram, meu filho. É assim que parte da igreja brasileira está, dormindo. A igreja brasileira conhece mais sobre África, a igreja brasileira conhece mais sobre Ásia, não que não deva conhecer, mas não se importa com ribeirinho, não se importa com indígena, não se importa com sertão nordestino. Por quê? Porque não dá ibope, meu filho. O que dá ibope? Eu estou fazendo missões na África, eu estou com missões na Ásia. Não estou dizendo que não deva ir, eu estou dizendo que não dá ibope. E aí o que faz? Dorme. Esse chamado universal é uma ordem. Vamos para uma outra parte, senão a gente se detém e não há como prolongar muito nisso. Aonde nasceu o seu chamado? O seu chamado não nasceu no dia que você confessou a Cristo. Por quê? Porque Deus não é Deus de improviso. Você é o Christian. Aí lá está Deus nos seus afazeres como Deus, e de repente teve um dia que o Christian levanta a mão, entrega a vida dele para Cristo, e Deus de repente olha: eita, o Christian agora é crente, eu tenho que inventar alguma coisa para o Christian fazer. Deus não trabalha assim. Deus não é Deus de improviso. Então seu chamado não nasceu no dia que você confessou a Cristo, me referindo ao chamado pessoal agora, tá? Deixa o universal para lá, porque a gente não pode nem prosseguir. Chamado pessoal, todos têm esse chamado. O seu chamado pessoal não nasceu no dia que você confessou a Cristo. Anote Jeremias 1. Eu posso até citar esse texto de Jeremias 1, versículo 5. O seu chamado também não nasceu no ventre da sua mãe. Aqui no ventre você pode ser separado para um propósito. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Você é separado no ventre para um propósito dentro do seu chamado. Versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então antes do ventre eu te conheci. Agora ele vai falar do ventre, após ter conhecido. E antes que saísse da madre, eu te consagrei. Uma coisa é quem você era nele antes na eternidade, outra coisa é um propósito eterno que ele estabeleceu a partir do ventre, como que ele fez com Jeremias. Então dentro do ventre você pode ser separado para um propósito eterno dentro do teu chamado, mas teu chamado não nasceu ali. E antes que saísse da madre te consagrei, que te constituí profeta às nações. Aonde nasceu o teu chamado? Não foi quando você confessou a Cristo, não foi quando você foi gerado no ventre da sua mãe. Anote Efésios 1 e 4. Aí nasceu o seu chamado. Efésios capítulo 1, versículo 4. É aí que nasce o seu chamado. Está escrito: o Senhor nos escolheu, ou em outra tradução vai dizer: o Senhor nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo. Correto? Efésios 1:4. O Senhor nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo. A nossa mente humana, ela é extremamente limitada para falar sobre eternidade. Extremamente limitada. Mas vamos lá. Eu gostaria que você mantivesse os seus olhos aqui um instante, para que a gente possa compreender isso, porque isso é importante. Eu vou pincelar um pouquinho aqui sobre eternidade, lembrando e respeitando que nossa mente, ela é extremamente limitada, porque nós vivemos em tempo e espaço. Então nós
nossa mente ela é limitada para compreender sobre a eternidade. Sobre a eternidade a Bíblia diz assim, por exemplo: na eternidade o que era, já foi, e o que há de ser, também já foi. Ou seja, na eternidade não existe tempo e espaço. Na eternidade tudo é agora, tudo é pleno. Na eternidade você está nascendo agora, morrendo agora, ressuscitando agora, subindo agora com Cristo. Na eternidade tudo é agora. E nossa catraca já... Mas olhe para cá, por favor. Deus se move, mantenha seus olhos aqui. Deus se move na eternidade. O Senhor nos escolheu nele, ou nos elegeu nele, ou gerou nele desde a eternidade. Preste atenção, por favor. Antes de eu prosseguir, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já sentiu algo que a única maneira de você definir é você sentiu saudade do céu? Quem aqui já sentiu saudade do céu? É a única maneira que você tem para descrever isso. Quem aqui já sentiu isso? Mas como é que você sente saudade de um lugar que você nunca esteve? Vamos lá. Preste atenção, ó. Sabe por que você sente saudade do céu? Anota, por favor, Eclesiastes 12. Eu quero ler um texto para você. Versículo 7. Eu vou ler o 6 e o 7, tá bom? Antes que se rompa um fio da prata e que se despedace o copo de ouro, ele vem dizendo: lembra do teu Criador. Antes que se quebre o cântaro junto à fonte, falando aqui do fim da vida, e desfaleça a roda junto ao poço. Versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito vai? Não, leia direito. O Espírito? Opa, olha para cá, por favor. Olhe para cá, por favor. Mantenha seus olhos aqui um instante. O Deus que se move na eternidade, olhe para cá, tira o homem da eternidade e coloca o homem no tempo e espaço. Gênesis. Formou o homem do pó da terra. Mantenha seus olhos aqui, senão você não entende. Tirou o homem Deus tira o homem. Ele gerou o homem lá na eternidade, nele. Nós estávamos nele desde antes da fundação do mundo. Ele tira o homem da eternidade e coloca o homem no tempo e espaço. E formou o homem do pó da terra. Soprou nas suas narinas e o homem se tornou alma vivente. E o Deus que que vive na eternidade, que existe na eternidade, sai da eternidade e vem para o tempo e espaço. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, como unigênito do Pai. O Deus da eternidade sai da eternidade e vem para o tempo e espaço. O Verbo se fez carne, para que no tempo e espaço o Deus da eternidade viesse morar dentro de nós, para nos conduzir novamente para dentro da eternidade. Agora olhe para cá, por favor. Deus tira o homem da eternidade e coloca o homem no tempo e espaço. Forma o homem do pó da terra, e o homem sopra nas suas narinas, e o homem se torna alma vivente. E aí o homem vive, a vida do ser humano é 70 anos, podendo chegar a 80, e o que passar disso é cansaço e enfado. Mantenha seus olhos aqui. E o homem morre. Quando o homem morre, o que acontece? O pó, preste atenção na palavra que você está dizendo. O pó volta ao pó. Por quê? Porque foi de lá que veio. E o Espírito vai ou volta? O Espírito não vai. O Espírito, por que volta? Porque foi de lá que veio. O nosso destino, sabe qual é o nosso destino? A nossa origem. Voltar para o lugar de onde nós viemos. O nosso destino é nossa origem. A minha origem deve ser o meu destino. É para lá que eu preciso voltar. O pó
pó volta para o pó, mas o espírito não vai, ele volta para Deus que o deu. É por isso que você tem saudade do céu. Olhe para cá, por favor. Porque Deus tira o homem da eternidade. Deus não criou o mundo para depois criar você. Está escrito o inverso. Deus gerou você na eternidade, desde antes dele criar o mundo, dele fundar o mundo. Então você já estava na eternidade nele, desde antes de todas as coisas, você estava nele. Ele tira o homem do pó da terra e coloca o homem no tempo e espaço. Mas ele primeiro faz o homem lá, para depois criar o mundo para colocar o homem. Você não foi criado na terra para a terra, você foi gerado no céu para o céu. Foi de lá que você veio, e é para lá que você precisa retornar. Agora, Deus tira o homem da eternidade. Mantenha seus olhos aqui. Coloca o homem no tempo e espaço. O Deus da eternidade sai da eternidade e vem para o tempo e espaço para habitar dentro do homem. E o que ele fez com a eternidade que estava lá? Está escrito em Eclesiastes. E pegou Deus a eternidade e coloca dentro do coração do homem. A sua origem, o caminho, o anseio, ele colocou dentro de você para voltar para o lugar de onde você foi gerado. Pois não? Eclesiastes 13:11. 3:11. Eu achei estranho porque 3 não existe. Obrigado. Compreende? Então assim, a nossa mente humana, ela é limitada para compreender sobre a eternidade. Mas foi lá quando Deus gerou você na eternidade, que Deus gerou o seu chamado. O seu chamado pessoal foi gerado na eternidade. Deus chamou você desde a eternidade. Ele estabeleceu um propósito dentro do teu chamado desde a eternidade. Tá? Foi lá que nasceu o teu chamado. Agora vamos lá. Quando Deus gerou o teu chamado na eternidade, eu quero citar 3 coisas que foram geradas junto lá na eternidade. Primeira coisa, a visão do seu chamado. Tudo que vem da eternidade vem pleno, mas não é claro para nós ainda, mas está tudo lá. Quando Deus gerou o teu chamado, Ele gerou toda a visão para o pleno cumprimento do teu chamado. Só que hoje, essa visão ainda não é clara para você, mas está tudo aí. Vou te mostrar isso de forma prática. Você toca algum instrumento? Seu nome é? Giovanni. Bonito nome. Inclusive você também é bonitão. Eu tenho que puxar a sardinha, né? Porque né? Vamos lá. Quem toca um instrumento? Christian, você está mais perto aqui. Tem o outro ali também. Você toca o quê, filho? E você? Teclado, violão, tá bom. Algum baterista? Não quis ser músico não, filho? Piada de músico péssima, horrível. Não, porque eu já vi o músico falar isso, né? Aí um toca guitarra, o outro toca violão, teclado, e o outro eu sou baterista. E aí, não quis ser músico não? Só baterista mesmo. Oh meu Deus, foi péssima essa, foi terrível. Mas vamos lá. Compartilhamento e repetição. Esta é uma forma de aprendizado, tá? É uma maneira de você adquirir conhecimento, você aprender. Como assim? O Giovanni não sabe tocar teclado, violão. O Christian sabe. Então, como é uma forma de aprendizado, é no modo horizontal, compartilhamento e repetição. Alguém compartilha o que conhece, o outro repete. Compartilhamento e repetição, aprendizado. Amém? Aí há a necessidade de estudar, de conhecer, de buscar, de treinar, de exercitar, de errar e acertar. Compartilhamento e repetição. Aprendizado horizontal. Olhe para cá, por favor. Existe um outro aprendizado que é vertical. Como? Depósito
Depósito eterno no teu espírito, desde a eternidade. Quando Deus gerou o teu chamado na eternidade, Ele colocou lá um depósito eterno, todo o conhecimento necessário para o pleno cumprimento do teu chamado, está lá. Isso não exclui de você a parte horizontal, que é de você estudar, aprender, se dedicar, compreende? Agora eu vou dar um exemplo prático com relação a isso. Tem alguém aqui da área de pedagogia? Ok. Então a pessoa estuda, se especializa, gasta tempo, conhecimento. Tudo isso é importante, compreende? Não estou tirando ou diminuindo o valor e a necessidade de estudar. Mas aí lá na igreja tem uma irmã que nunca estudou pedagogia. Ela bota o pé dentro da igreja, as crianças tudo, tia. E parece que ela é feita de chiclete, porque as crianças grudam nela. E ela falta é morrer de amor por aquelas crianças e se realiza naquilo ali. O que houve aí? Existe um aprendizado que é horizontal e existe um que é vertical. Depósito eterno no teu espírito para o cumprimento do teu chamado. Existem pessoas que tocam instrumentos, que estudaram, se dedicaram, fizeram tudo o que é necessário para aperfeiçoar o conhecimento específico sobre aquele instrumento. Existem aqueles que nunca fizeram uma aula de violão na vida. E todo instrumento, eu tenho um filho assim, o meu homem mais velho, toca tudo que você imaginar. Não estou tirando o valor. Ele tentou várias vezes, mas ele não conseguia estudar música. Só que ele é excelente músico. Toca bateria muito bem, baixo muito bem, teclado com excelência, violão com excelência. Agora na guitarra o gordo arrebenta. Depósito eterno no seu espírito. Tudo que é necessário para o pleno cumprimento do teu chamado, Deus fez um depósito eterno, está tudo lá. Onde será a sua dificuldade? Descobrir, lutar com você mesmo para entender qual é o teu chamado. Quem aqui está hoje servindo no reino e no começo tentou fazer outras coisas e jamais imaginou que era isso que estaria fazendo hoje, que Deus tinha chamado você para fazer? Você começa com outras coisas, aí Deus vai dizer, não é isso aí não. Não, mas eu quero é isso aqui. Não é isso aí não. Mas eu quero é isso aqui. Não, larga o osso. Aí depois te direciona para um outro plano, porque era aquilo que estava desde o cumprimento do teu chamado. Deixa eu te mostrar isso de forma prática. Vem aqui, Christian, por favor. Você toca na sua igreja, Christian? Tá, ok. O Christian toca violão lá na igreja que ele congrega. Quero te mostrar uma coisa dentro desse chamado que você tem. Aí o Christian quer saber de uma coisa. Vou mais tocar violão nessa igreja não, no ministério de louvor. Tá bom. Tem mais alguém da igreja do Christian aqui? Alguém que toca algum instrumento? Não? Tudo bem. Mas aí digamos que o Everaldo, vem aqui, Everaldo, por favor. Digamos que o Everaldo congrega lá na mesma igreja. E se toca teclado, não tem quem toca violão, você se vira, né? Então vamos lá. Aí o Christian, eu não quero mais não. Olhe para cá, por favor. Pessoas são substituíveis. Se o Christian não quiser fazer, o Everaldo vai fazer. Pessoas são substituíveis. Agora olhe para cá, por favor. Quando Deus estabeleceu o chamado do Christian, Deus estabeleceu um propósito eterno na vida do Christian, naquele ministério de louvor da igreja que ele congrega. As pessoas são substituíveis, mas o propósito eterno na vida delas é insubstituível.
Só o Christian pode cumprir o que Deus chamou ele para fazer dentro daquele ministério de louvor lá naquela igreja. Porque se ele não cumprir o propósito eterno que Deus tem com ele, Deus não vai cumprir esse propósito eterno através da vida do Everaldo. Deus vai cumprir o propósito eterno que Deus tem com o Everaldo. As pessoas são substituíveis, mas o propósito eterno na vida delas são insubstituíveis. Então só você pode fazer no reino aquilo que desde a eternidade Deus chamou você para fazer. Só você pode cumprir no reino aquilo que você foi chamado por Deus para cumprir. As pessoas são substituíveis, mas o propósito eterno é insubstituível. Só você pode fazer. Obrigado, filhos. Compreende isso? Então, na visão, grosso modo seria o que você vai fazer e como. Mas nunca você sabe. Houve perguntas aqui ontem do tipo: quando é que eu sei que eu estou pronto? Vai fazendo, sem se sentir pronto, sem se achar digno. Você vai errar e acertar. Por exemplo, hoje com o trabalho missionário que nós temos lá no sertão, você acha que nós, antes de começarmos, eu pensei assim: nós vamos para o sertão e aí depois nós vamos começar um trabalho de doação de poços? Não, eu lá sabia na vida que algum dia nós íamos ter que fazer isso. Só que à medida que você vai fazendo, que você vai avançando, o céu vai se descortinando, e aquilo que foi gerado desde a eternidade vai se tornando cada vez mais latente, cada vez mais claro. Você só aprende a fazer fazendo, meu filho. Reino de Deus é assim. Você aprende a fazer fazendo. Hoje eu não sei tocar muito bem. Vai tocando sem saber tocar muito bem lá na igreja que você está. Eu não canto muito bem. Vai cantando sem saber cantar muito bem. Te esforça, tá bom? Para ver se você melhora. Mas, né? Não vai nessa onda de é para Jesus. Não, faz o seu melhor. Mas veja bem, o que eu procuro identificar? Se o Christian, digamos que eu conheço o potencial do Christian e é para ele realizar isso aqui. Mas hoje o Christian está realizando isso. O que eu tenho que fazer? Como líder dele, eu tenho que trabalhar para que ele chegue naquilo que eu entendo que ele pode caminhar. Olhe para cá. Mas eu tenho que festejar o que o Cristo está realizando hoje, porque ele hoje está fazendo o seu máximo. Eu sei que o máximo dele de hoje não é o máximo que ele pode chegar, mas eu não posso estar eternamente insatisfeito com o que ele está fazendo hoje, porque hoje às vezes isso aqui é o máximo que ele consegue no momento. Então eu tenho que celebrar com ele este máximo deste momento, mas eu tenho que continuar puxando ele para aquele nível que eu sei que ele pode caminhar. Então não pense que porque você tem um chamado, por exemplo, para ir ao campo missionário, que você só vai trabalhar quando você chegar lá. Lembra do que nós falamos nas primeiras ministrações? Eu não acredito num missionário que primeiro não frutifique na sua igreja local. É ali que é o local de você apresentar os primeiros frutos. É ali que você vai aprender, é ali que você vai lidar, é ali que você vai se fortalecer, é ali que você vai frutificar. Vai fazendo. Deus deu a você uma visão lá. Por muitos anos eu gerenciei restaurante em hotel. E eu não sabia que Deus estava me preparando para cuidar de pessoas, para cuidar de ovelhas. E aqueles 11 anos que eu trabalhei na hotelaria, hoje, até hoje, depois de 20 anos de ministério, me são extremamente úteis aqueles 11 anos trabalhando na hotelaria. E eu chorava, porque eu já trabalhava implantando igrejas e trabalhando secularmente, e eu chorava dizendo: Deus, me tira disso aqui, eu quero ficar só no reino, eu quero ficar só na obra. E Deus dizia: não, trabalhe aí. Hoje eu entendo que aquele tempo cuidando de gente me preparou, me deu tato para cuidar de gente dentro de igreja, para saber lidar com pessoas. Então Deus gerou lá na eternidade o teu chamado. Se você caminhar,
O que você tem que fazer? Ah, pastor, mas eu fui chamado para sair evangelizando e pregando. O pastor está me botando para limpar cadeira e banheiro. Você tem que colocar o seguinte: nenhuma igreja nesta cidade terão cadeiras mais limpas e banheiro mais cheiroso do que a que eu limpo. É assim que você cresce e é assim que você estabelece o cumprimento do teu chamado. Abraça fazer. Deixa eu dizer uma coisa sobre banheiro para vocês. Adota o seguinte: em qualquer lugar, tem que ser de um restaurante ou de um local que você está de viagem, adota o seguinte: esse lugar ficará melhor depois que eu estive nele. Se tiver papel no chão, junta, coloca no cesto, ainda que você esteja só de passagem ali. Mas deixa aquele ambiente melhor do que quando você chegou ali dentro. Não fica com nojinho, não. Adota isso para a sua vida. Qualquer lugar que você esteja, adote. Isso aqui vai ficar melhor do que antes de eu chegar. Seu chamado foi gerado na eternidade. Deus gerou a visão. Hoje nós podemos dizer que nós temos claramente um modelo de trabalho de como implantar igreja no sertão, numa região que nunca tenha sido evangelizada. E nós temos cadastrado só da região que nós podemos alcançar. Nós traçamos um perímetro a partir da base missionária, que fica a 60 quilômetros da cidade mais próxima. Nós traçamos um perímetro exatamente de 60 quilômetros. Nós não trabalhamos dentro de cidade. Somente nas áreas isoladas, fazendas, assentamento, comunidade quilombola, região de serra. Então, 60 quilômetros em todas as direções. Tem mais de 70 comunidades. 40 e poucas. Nunca teve um culto. Até hoje, nunca teve um crente evangelizando. Eu estou falando de comunidades que vão de 40 a 600 famílias. Eu estou falando de século 21. Pessoalmente conheço. Nós temos cadastrado esses lugares. Então, hoje nós temos um modelo de como entrar. Tem toda uma estratégia. No começo, a gente sabia disso? Não. Mas já estava gerado desde Você vai se movendo e você vai discernindo. Você vai aprendendo. Errando e acertando. Você vai aprendendo. Mantenha o coração ensinável. O que chamou você já gerou tudo que é necessário. Segunda coisa que foi gerado lá na eternidade, quando Deus gerou você desde antes da fundação do mundo. Ele gerou o teu chamado. Dentro do teu chamado ele gerou a visão. Diga comigo, ele gerou a provisão. Por muitos anos, como pastor de igreja, eu sofri. Eu não entendia isso. Quando eu entendi isso aqui, foi libertador para mim. Eu, como pastor de igreja, eu fazia isso aqui. Eu vinha, irmãos, paz do Senhor, vamos ofertar, trazer nossos dízimos para a gente fazer a obra de Deus. Primeiro, a gente diz que dízimo é manutenção da casa de Deus. Não está escrito isso. Está escrito mantimento. Mantimento é diferente de manutenção. Manutenção é só ali você consertar para conservar. Mantimento é ter provisão para suprir a outros. Mas por muitos anos eu achei que o dinheiro para fazer a obra de Deus vinha do bolso dos crentes. Olhe para quem está do seu lado e diga: quando Deus gerou o teu chamado, Ele gerou na eternidade todo o recurso necessário para o pleno cumprimento do teu chamado. Todo o recurso necessário. Isso não vem do bolso de crente. Ele pode usar crente, não crente, quem ele quiser, mas o recurso não vem do crente ou do não crente. Ele vem da eternidade em Deus, desde antes da fundação do mundo. Compreende? Foi ali que Deus gerou o teu chamado e foi ali que Ele gerou a provisão. O que você não pode fazer? Esperar ter o recurso para começar. Você precisa ter uma palavra de Deus para começar. E você se move nesta palavra. E você vai sem recurso. E o Deus que gerou o chamado enviará o recurso. De onde? Da eternidade. Quem vai conduzir até sua mão não importa. Eu não vou dizer a xícara: obrigado, xícara, o café estava muito gostoso. Eu não. Eu agradeço a quem fez o café. Compreende isso?
Agora, o que é que muita gente faz? Não, a gente precisa primeiro cuidar disso aqui. A gente precisa ter primeiro este recurso aqui. Quando nós tivermos essa fonte de recurso aqui, que tiver tudo garantido, aí a gente vai começar a fazer. Não vai fazer nada nunca. Tudo que você precisa fazer no reino de Deus, você consegue fazer sem uma segunda muda de roupa ou sem nada no alforje, porque Jesus só mandou você ir. Nenhum outro par de sandália você precisa levar. Tudo que você precisa fazer no reino de Deus é possível você fazer daquele jeito que aqueles discípulos foram enviados. É tudo que você precisa para fazer. E o recurso ele vai enviar. Mas você não pode ficar esperando para começar quando tiver o recurso. A obra de Deus não se faz por segurança. Você só consegue fazer por dependência. Não lembra do que nós falamos sobre isso no primeiro dia? Você não faz por segurança. Você só consegue fazer por dependência. Se você quiser fazer missões, você não caminha por segurança. Não, mas eu preciso ter segurança. Lá estou eu um dia, quando eu tinha chegado de um tempo fora do Brasil, numa viagem missionária. E foi quando o Senhor nos chamou em 2012 para ir para o sertão. Tínhamos começado o trabalho no sertão. E Deus tinha tirado umas fontes de recursos que nós tínhamos. Até hoje, do primeiro sábado de janeiro de 2004 até hoje, é uma palavra que eu tenho para mim e para minha esposa. Eu não tenho fonte de renda. Eu não recebo o salário da igreja. Veja bem, o obreiro é digno do seu salário. O salário que seria para nós assalariamos a outro. No primeiro sábado de janeiro de 2004, eu gerenciava o melhor restaurante que tinha em Fortaleza, que era o Sobre o Mar, na praia de Iracema, e também o do Hotel Vila Galé. E Deus disse para mim: largue tudo, vá cuidar das minhas ovelhas que eu cuido de você. E desde aquele então até hoje nós temos uma palavra de nós não recebermos salário da igreja. Veja bem, o obreiro é digno do seu salário. Mas Deus disse: quando a igreja tiver condições de pagar salário para você, assalaria a outros, eu cuido de você. Eu não tenho nenhuma fonte de renda. Eu não cobro para pregar a igreja. Pastor, como é que o senhor vive? Sei não. Eu sei que além de viver, nós mantemos algumas famílias em tempo integral na obra de Deus, fora o que o ministério faz. Pessoalmente nós fazemos. Como, pastor? Não faço a mínima ideia. Todos os bens que eu possuía em vida nós já ofertamos. Casas, terrenos, carro, moto, tudo que nós possuíamos nós já ofertamos para missões. Tinha casas excelentes, hoje moro de casa alugada. E pastor, de onde é que vem o recurso? Lá da sinceramente, eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Tu pensa que eu vou perder noite de sono por causa disso? Eu não. Compreende? Como é que o senhor se move, pastor? Desse jeitinho que eu estou lhe dizendo aqui. Minha esposa está ali, ela compartilha de toda essa vida. Desde 2004, primeiro sábado de janeiro, Deus disse: largue tudo, vá cuidar das minhas ovelhas que eu cuido de você. Todo o recurso foi gerado na eternidade. A minha esposa diz que eu não tenho fé. Ela diz: meu filho, isso aí não é fé, é atrevimento. Porque tudo aquilo, se foi Deus que falou, eu me movo. Eu não fico esperando não, meu irmão. No dia que, a primeira vez que o Senhor falou comigo, que eu encontrei aquele homem que ia andar 32 quilômetros, ida e volta, era 16 mais 16, para ele buscar água para beber. Eu disse: nós vamos começar a cavar poço nesse sertão. Sabe quanto eu tinha no meu bolso? O carro estava abastecido que dava para chegar em Fortaleza e eu tinha R$10. Mas o que eu cheguei quando eu reuni lá? Brabo. Nós vamos doar poço lá no sertão. E pouco tempo depois nós estávamos cavando o primeiro poço. Porque todo o recurso vem da eternidade. Ano passado tínhamos uma caminhonete. Eu tinha começado um ano, tinha Corolla, tinha um Gol, aquele turbo que meu filho gostava. Aí eu fui na igreja e eu disse: oferta o Corolla. Aí chegou um irmão: oferta esse Gol. Aí quando foi no final do ano, tinha a caminhonete. Eu estava num determinado lugar e Deus disse: oferta a caminhonete aqui. E aí ficamos sem carro. Aí, claro, obra de Deus. Aí depois de uns meses, um senhor me liga:
pastor, o senhor está sem carro? Tô. Vem aqui. Ele tem aqui chama de garagem, né? Lá chama de revenda. Ele foi lá, eu fui lá, quando eu cheguei, ele, pastor, escolhe o carro que você quiser, tem caminhonete aí, caminhonete muito boa para o senhor, diesel, 4x4, aí o pessoal, quando eu falei para os meninos lá de missões, eles ficaram vibrando, porque tinha uma região de serra que só pode ir com caminhonete traçada. Daí, peguei o carro, dei uma volta, mostrei para minha esposa, voltei. Eu disse, amanhã eu venho aqui. Ele disse, pastor, leve o carro, pague do jeito que o senhor quiser, não vai fazer com financeira não. Eu acerto com o senhor do jeito que o senhor quiser, só para o senhor não ficar sem carro. Quando foi no outro dia, amanhã eu venho aqui. Quando foi no outro dia que eu fui, cheguei lá, tudo certo. Ele não estava o pessoal que trabalha com ele. Pastor, está aqui o carro, só a documentação aqui que o senhor precisa já preencher para passar para o senhor. Quando eu estou lá, e Deus, o que é que você está fazendo aqui? Sabe aquela voz que treme assim, que você... Aí eu olhei para ele e digo, onde é o banheiro? Fui lá no banheiro. Aí o que é que eu fui fazer no banheiro? Dar uma aula de missões para Deus. Senhor, o senhor viu a caminhonete? Deus, vai ser bênção. Nós vamos poder ir em região que nós não estamos trabalhando hoje, porque essa aí é 4x4, dá para a gente ir nessas regiões aí, ó. Vá embora daqui, eu não mandei você vir aqui. Eu passei pelo pessoal, digo, gente, agradeço aí, depois eu ligo para ele. Mas o que foi, pastor? Eu digo, não posso comprar não. O que foi? Eu digo, Deus disse para eu não comprar. Deus falou assim, vá embora daqui, eu vou dar uma caminhonete para você. Todo recurso vem de onde? Quando foi depois, mais uns 2 meses, eu estava indo para uma conferência no Pernambuco e vi um filho na fé lá de São José do Rio Preto. Foi para lá para a gente subir junto. Ele, pastor, está sem carro? Eu disse, pastor, tem um carro lá em casa, se eu quero ir buscar para o senhor, eu digo, pronto, é uma caminhonete. Ele disse, pastor, eu tenho uma Santana quanto? 93, que eu comprei de um pastor para poder dar um carro para ele. O senhor quer ir buscar para o senhor? Eu digo, quero, na hora. Olha para quem está do seu lado, diga assim, nem sempre vem na hora que você quer. Você compreende? Eu estou nem aí para coisa, meu irmão. Coisas. Porque todo recurso necessário. Sabe o que é que nós vamos fazer agora? Eu posso dizer para vocês. Eu não estou nem aí assim. Digo, pastor, não tem recurso. Não tem. Lá está seco. Seco, 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 nem língua de papagaio. E sabe o que é que Deus colocou no meu coração? Para ser uma loucura, mais louca ainda. Eu vou criar peixe lá na base missionária. Amém. Nós vamos criar tilápia com água de poço. O poço pelo menos tem no mínimo 80 metros. Nós vamos criar em nome de Jesus. E gerar alimento para aquele povo lá. Criar peixe no meio do deserto. Nós vamos criar peixe. Foi Deus que falou, Ele faz. Pastor, e o recurso necessário? Eu não vou perder uma noite de sono. Eu me movo. Já estou planejando. Já vi com a Embrapa como é que faz os tanques. Já vi o material que precisa. Agora eu vou botar na ponta do lápis e dizer, Deus, está aqui, a conta é tanto, precisa de X, nós vamos criar peixe no meio do deserto, do sertão. Vamos criar peixe. Não, vai ser com lona. Sabe essa lona que faz silo, que armazena as coisas? É aquela ali o ideal. E eu descobri que aqui, pelo esse lado aqui do Mato Grosso, esse lado aqui tem a lona boa. A lona boa. Já tem lona que vai atravessar o país, ela nem sabe ainda. Ela vai ficar lá no sertão. Você compreende? Terceira coisa, só para a gente concluir. 2 minutos. Deus gerou na eternidade a visão do seu chamado, a provisão para o seu chamado e o nível de autoridade para você conduzir seu chamado. Nunca estabeleça um preço naquilo que tem valor. Seu chamado não é algo de preço, é algo de valor. Não negocie seu chamado. Nunca troque um propósito por uma proposta. Nunca tente servir a Deus por dinheiro, porque você vai servir ao diabo quando ele fizer uma proposta maior.
Não negocie seu chamado. Não estabeleça preço pelo seu chamado. Suporte o que tiver que suportar. Houve um período, eu gosto de cuscuz. Houve um período da minha vida que eu pegava, naquela época, sei lá, 2003, eu pegava R$2.000 em 2003, nem sei quanto era o salário mínimo naquela época. Eu pegava R$2.000 para minha esposa ir para o supermercado, comprar o que ela quisesse. Às vezes estava uma mesa gigantesca no café da manhã, parecia comida para umas 20 pessoas. Era eu, minha esposa e o menino. Mas sabe o que eu fazia? Vivia tão corrido que eu não tinha tempo de sentar na mesa. Aí Deus disse, largue tudo. Sabe o que veio? Eu gosto de cuscuz. Quem aqui conhece cuscuz? Cuscuz é de Deus. Mas houve um tempo que nós cortamos relações. Porque ele frequentava a minha mesa de manhã, meio-dia, de tarde e de noite por meses seguidos. Você ri. Porque não foi você que muitas vezes teve que dividir um pacotinho de bolacha creme cracker. Não é o pacotão não, é a tirinha daquela. Para você, sua esposa e 3 filhos, para você jantar, porque não tem outra coisa. E com proposta de salário de 5, 7 mil reais naquela época. E Deus dizendo, fique aí. Eu olhava para minha esposa, ela só fazia dizer assim, se você aguentar, nós aguenta. Se você aguentar, nós aguenta. Você sabe o que é seu filho chegar num supermercado? Eu estava com dinheiro para comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz e um pacote de macarrão. O Isaac pega um caderno daqueles com a costazinha de arame, o pequenininho, e diz, pai, compra para mim. E você, ele diz, o meu acabou. E você não poder comprar o caderno porque você ia desinteirar o dinheiro do arroz. Você só tinha aquele contado. Você sabe o que é sua água, luz ser cortada, não sei nem quantas vezes num período de 1 ano e meio. E tudo isso eu atribuo ao amado da minha alma. Não foi o adversário da minha alma, foi o amado da minha alma que me fez passar por tudo isso. Sabe para quê? Às vezes hoje eu estou lá no sertão de manhã e eu como farofa de ovo com café lá com os irmãos do sertão. E na noite daquele mesmo dia, eu estou em uma dessas capitais aqui do país, no melhor restaurante daquela cidade, comendo a melhor comida daquele restaurante no mesmo dia. Mas nenhuma coisa, nem outra, interfere mais em quem eu sou e quem Ele é para mim. Eu entendo aquilo que o apóstolo Paulo diz, eu sei padecer necessidade, eu sei estar suprido de todas as coisas, eu sei estar bem em toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca estabeleça um preço para o seu chamado, porque o que Deus estabeleceu em você desde a eternidade não tem preço, tem valor. E aquilo que tem valor não tem preço. Suporte o que tiver que suportar, só não negocie. Nunca negocie. Amém? Mais 5. Aleluia. Hoje eu vejo meus filhos. O Rodolfo, a Raquel casada, tem filhos. Eles trabalham, tem uma empresa que faz roupas artesanais. O Rodolfo é gerente de TI. E agora descobriu. Sabe criança quando descobre ganha bicicleta nova? Ele apaixonou-se pela arquitetura. O Isaac, mais novo, está nos Estados Unidos. Dia 9 agora, eu chego dia 7 em casa, dia 9 embarco para os Estados Unidos. Ele volta dia 19 de setembro, ele volta com a gente. Eu vejo os meus filhos, mas a primeira coisa para eles é o reino. E eu falo para eles, estude, se quiser fazer faculdade, faça. Sempre falei isso para eles. Mas se um dia vocês chegarem para mim e disserem assim, pai, eu não quero mais saber de faculdade, eu não quero saber de mais nada disso, eu quero viver pela fé, estar na obra de Deus, vocês vão receber a minha aprovação e a minha bênção do mesmo jeito. Compreende? A maneira como eu lido com eles. Porque antes de mais nada, eu quero o relacionamento deles com Deus e a vida deles para Deus. Eles cumpram o chamado que eles têm. O Isaac está com 19 anos e está no momento em que ele tem muito anseio
Deus tem falado muitas coisas com ele, principalmente esse tempo agora que ele está longe da gente. E hoje pela madrugada ele estava conversando comigo e dizendo: pai, como Deus é bom, como Deus é lindo. E falando coisas como Deus tem ministrado na vida dele. Ele tem servido lá nas igrejas, lá nos Estados Unidos. E assim, ele com Deus. E ele: pai, eu quero entender mais, eu quero saber mais quando é ele que está falando. E eu fui alinhando ali o coração dele para tirar aquela ansiedade. Mas ele está muito apaixonado por Jesus. Muito apaixonado por Jesus. Com 12 anos ele chorando, ele chorava abraçado comigo, disse: pai, me manda para a escola de missões, pai, eu quero ir para a Índia, pai, com 12 anos. Ele dizia: filho, você não é meu, você é de Jesus, eu só cuido de você para Ele, e Ele vai conduzir você para onde você quiser, e para onde Ele tiver um propósito. Aí hoje de madrugada ele estava, eu falando daqui da escola, e eu falei sobre as comunidades indígenas que tem aqui. Ele disse: pai, da próxima vez que o senhor for para aí, eu quero ir para nós ir acampar lá dentro dos índios lá, e nós queremos ficar um tempo, eu quero ir junto. Ele entende que ele tem um chamado. Ele com 12 anos, ele tem muita vontade de ir para o Oriente. E ele dizia: pai, e se um dia Deus me levar para uma nação e lá eu morrer, eu não voltar mais para ver o Senhor? E aí eu sempre falava para ele assim, eu dizia: você não é meu, você é de Jesus, eu cuido de você para Ele. E se de onde Ele te levar, Ele te chamar, a gente se encontra lá na glória e faz uma festa junto. Eu não criei eles para mim, eu quero que eles cumpram o chamado que eles têm, o propósito que Ele tem. Então assim, vocês vão sair hoje e vão voltar para a realidade. Isso aqui não é a realidade, isso aqui é a eternidade. Deixa eu te mostrar isso. Às vezes eu vejo crente dizendo assim, ó: eu quero tanto que Jesus volte porque eu quero entrar na eternidade. Não. Quantos aqui estão vivos? Pergunta aí: você está vivo? Pergunte assim, ó: posso beliscar para você está vivo mesmo? Vamos lá, Jesus diz assim: aquele que está vivo, quem aqui está vivo, diga amém. Vivo fisicamente, quem está vivo, diga amém. Jesus diz: aquele que está vivo e crê em mim. Quem é que crê em Jesus aqui? Então você está vivo e crê em Jesus? Olhe para cá. Aquele que está vivo e crê em mim nunca morrerá. A eternidade não vai começar, a eternidade já começou. Você já vive eternamente. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. No dia que a morte te encontrar, é só para descobrir que não pode mais te matar. Você já vive eternamente. A eternidade já começou. Quer uma prova prática disso? Quem aqui já ficou um tempo lavando a louça ou dirigindo, ou em qualquer ambiente, ou na igreja, e você estava ali na ministração, ou adorando a Deus, ou orando, e você está ali e diz: eu tenho que cuidar, porque eu acho que eu já estou aqui, já tem uns 20 minutos, meia hora. Quando você foi ver, passou 2, 3 horas e você nem percebeu. Quem já viveu isso? Por que isso acontece, irmão? Olhe para cá, por favor. Porque quando o Espírito Santo vem, pega você um pouquinho para dar um passo para dentro da eternidade, a primeira coisa que desaparece é o que não existe lá. É a noção de tempo, espaço. Ele pega você e dá um passeiozinho na eternidade, e aí passa 2, 3 horas e você diz: e aí vai, já passou esse tempo todinho. Porque a eternidade já começou. Então vocês vão sair hoje. Aquela é a realidade de vocês. Mas aquele que está aqui com você, com a mesma intensidade, o desejo dele é estar com você nesta mesma intensidade. O evangelho não é status. Seguir a Cristo é vergonha, é escárnio. Então as pessoas vão zombar porque elas não conhecem o que você conhece. Eles não provaram do que você provou. Eles não entendem do que você entende. Então elas vão querer puxar você para a realidade delas.
porque elas não entendem o que você entende. Compreende isso? Então, o que eles vão tentar fazer? Puxar você para aquela realidade deles. E o que é que você tem que fazer? Guarda isso que você recebeu. Proteja isso. Mas proteja com toda a sua força, porque é só você que entenderá o que você entende. É só você que conhecerá o que você conhece. As pessoas lá, elas não conhecem isso, elas não ouviram isso. Deus não ministrou no coração delas como ministrou no seu. Então o seu trabalho é guardar tudo isso, porque desde a eternidade Ele gerou isso em você. Ele só está trazendo aquilo que Ele gerou na eternidade, e agora Ele está trazendo para fora. Está trazendo para fora, para você fluir nisso. Amém. Aleluia. Vamos orar pela vida do pastor. Ah, Jesus, Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Obrigado pela vida do Teu servo, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter cravado, Senhor, a Tua palavra neste coração, Senhor. Obrigado pela obediência dele, Senhor, à Tua palavra, o respeito que ele tem ao Teu senhorio, Senhor. Obrigado pela vida da sua casa, da sua família, do seu ministério, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos pela presença dele nesses dias aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito, Senhor, na casa, nos filhos, Senhor, naqueles que estão lá no sertão, Pai. Esse novo casal de missionários que está lá, Senhor. Sim, Pai, que eles possam propagar, Senhor, a Tua mensagem, Senhor. Que eles possam propagar a vida, Pai. Que nós, através do conhecimento que recebemos, Senhor, através deles, Senhor, podemos ter a nossa vida alinhada, Senhor, obedecendo, Senhor, aos Teus princípios, à Tua verdade, Senhor, aos Teus mandamentos, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, que nós possamos entender o nosso chamado e perseverar, Pai. Assim como Ele perseverou, Senhor, na dificuldade, Pai. Que nós não venhamos dar desculpa, Pai. Que nós não venhamos colocar desculpa, Senhor, nos outros, em situações. Mas que nós venhamos deixar ser tratados pelo Senhor, Pai. Sem murmurar, Pai. Apenas Te glorificando. Porque nós precisamos, Senhor, ser alinhado cada dia mais, Senhor, com a Tua vontade, com o Teu querer, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Amém. Amém.